para proteger o planeta, promover a paz e o bem da humanidade. Foi fundada recentemente em Portugal a Frente Solidária, uma associação sem fins lucrativos, formada sobretudo por gente da cultura e do espetáculo, que quer abanar as consciências e promover valores sociais. Dois dos promotores desta Frente Solidária são os cantores Fernando Pereira e Ana Lains, meus convidados hoje no Germano Campos Entrevista da RDP Internacional. Muito bem-vindos aos dois. Fernando, começava por ti. Como é que nasceu e para quê esta Frente Solidária? Mais nada. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o fuso horário. Exatamente. O fuso horário e a latitude. Nunca claro. Esquecer a latitude. De longitude já estamos um bocado cansados, mas latitude... É isso mesmo. Então esta Frente Solidária está a gatinhar, está a dar os primeiros passos. Exatamente. No fundo, ela nasce de um sonho que nós vimos, de alguma maneira, desenvolvendo ao longo do tempo e vamos deixando crescer dentro do nosso espírito. E um dia aconteceu com a Ana, com o Ricardo Carriço, com o Fernando Correia, com várias outras pessoas das artes plásticas, até de outras áreas de atividade, chegámos a um ponto em que era importante passar do sonho à concretização. As palavras estão gastas e é preciso, de facto, que se ponha a mão na massa, como se costuma dizer. Mas é solidários com quem? Nós somos solidários com nossas convicções, com os nossos valores e com princípios que achamos que são... Mas com as pessoas que vivem em Portugal, independentemente de serem ou não portuguesas? Obviamente, quer dizer, a nossa associação nem sequer coloca essa questão, cá está, da latitude ou da longitude. Nós somos fiéis a determinados valores que têm a ver com a preservação do planeta, a defesa do planeta, pela paz, tudo aquilo que são as necessidades que nós identificamos como mais prementes, daquilo que está mais próximo de nós ou menos próximo de nós. Há problemas que afetam o mundo de uma forma global e que nos afetam a nós também, obviamente, porque não estamos num mundo diferente dos outros, não é? E existem também os problemas que identificamos naqueles que estão à nossa volta, mais próximo. E por isso, nos nossos planos e nos nossos projetos existem ideias que passam pela transmissão desses valores às novas gerações, também às mais velhas gerações, também preciso as pessoas também com alguma idade menos sensibilizadas para algum tipo de valores, nomeadamente o que tem a ver com o ambiente, tem a ver com a alimentação, tem a ver com a educação, essencialmente, e portanto a nossa missão, digamos, no fundo, com esta associação que criámos, ou aquilo que pretendemos, a nossa missão é levar às pessoas uma consciencialização, quer dizer, de alguma forma contribuir para a consciencialização, para a consciência dos problemas que se vão vivendo hoje em dia. Mas as pessoas não estão um bocadinho egoístas, Fernando? Eu acho que sim e não. Digamos, há uma corrente, digamos, que se pode chamar a mainstream, que é a promoção do egoísmo, do individualismo, a começar pelas relações que estabelecemos hoje em dia através das redes sociais, em que é muito fácil criarmos perfis, é muito fácil... Falsos, muitas vezes. Muitas vezes falsos, mas é muito fácil questionar, é muito fácil contrapor, é muito fácil irritar, é muito fácil condenar, apontar os dedos. Mas depois perdemos aquele contacto pessoal, perdemos a humanidade das nossas relações. Quer dizer, eu acho que hoje em dia estamos todos muito mais individualizados e o combate também passa por aí. E escondidos atrás de um computador. É verdade. E a nossa luta também passa um bocadinho por aí. Acho que o nosso trabalho também passa um bocadinho por aí. Levar o amor às pessoas, levar a alegria às pessoas, levar o bem-estar às pessoas, proporcionar momentos de convívio, de alegria, de lazer, de boa disposição e, ao mesmo tempo, com essa premissa, também poder, de alguma forma, consciencializá-los para os problemas que nos afetam e que, repara, hoje em dia as pessoas têm muito a tendência para atirar as culpas para os outros. Isto é o mais fácil, não é? A culpa disto é do Primeiro-Ministro. O Presidente tem uma... O Presidente da Câmara. A culpa é do vizinho de cima. A culpa é do senhor da loja. Não, quer dizer, os problemas começam e as grandes mudanças têm que se operar em nós. São as pessoas que têm que se consciencializar que eles são os motores do mundo. Nós somos donos do mundo. Nós somos donos do nosso país. Nós somos donos das nossas opções, das nossas decisões. Embora elejamos alguém que dirige o país por nós, não é? Obviamente que sim, mas há aqui um aspecto que é muito importante e é isso que nos move, que é uma certa consciência de cidadania também. Quer dizer, é muito fácil ficarmos atrás do Facebook a dizer mal tudo e alguma coisa.
Não é tudo e mais alguma coisa, não é? E não é muito fácil. Ou é muito as fácil. manifestações também, não é? Pronto, é muito fácil. Quando é preciso, as pessoas apresentam-se na rua a protestar. Perfeito. Também tenho uma opinião sobre isso. Perfeito. Então vamos ouvir. Mas podes intervir. Podes intervir, Isso é perfeito. Agora, mais importante, penso eu, é as pessoas pensarem assim, ok, e o que é que eu posso fazer para mudar? Como é que eu posso mudar Como é que eu posso mudar o estado das coisas? Vou pegar por onde? Então eu vou tirar o meu rabo da cadeira, do meu conforto, do meu sofá, e vou para a rua, ou vou para o centro social, ou vou para um palco, ou pego numa pá e vou fazer alguma coisa de jeito. Isso chama-se voluntariado. Eventualmente também, sim. Também passa por aí. Também, mas não eu pessoalmente... Bem-vinda, Ana. Olá. Aí se me permite, até agarrando nessa questão das manifestações, por exemplo, eu sou uma pessoa que não vou. Tento agir de outra maneira, que se enquadra mais dentro da minha forma de pensar, não é? Faz-me alguma confusão. E conheço de perto muitos casos de pessoas que se manifestam a toda a hora, por todos os motivos, mas que depois são as primeiras a conduzir na faixa do meio, nas autoestradas sem problema nenhum, que não apanham os dejetos dos animais na rua. Enfim, podíamos estar aqui a falar de 1500 exemplos. Mas isso chama-se educação, isso chama-se cidadania. E é aí que tem que começar. A questão é esta, uma coisa muito simples. As pessoas que levam os carrinhos das compras para o parque de estacionamento e que deixam assim... E que deixam onde deixam. Tudo o que signifique não respeitar o espaço que é comum e o espaço lato, a todos os níveis, o espaço físico, o espaço espiritual, o espaço psicológico, psíquico, etc. Tudo o que signifique não respeitar aquilo que eu chamo de eu coletivo, de forma a permitir que, de certa forma, isto parece um paradoxo, mas não é, respeitar o eu coletivo de forma a que a individualidade de cada um seja respeitada, não está correto. Portanto, não adianta nós nos manifestarmos, sairmos à rua, lutarmos pelos nossos direitos, quando muitas vezes não exercemos os nossos deveres. Tal e qual. E começa por exercer o nosso dever e não damos o depois lutar exemplo. pelos E não direitos. damos o exemplo. E não damos o exemplo, precisamente. Portanto, não basta a mulher de César, como é que se diz? A mulher de César Não basta parecer. Não basta ser séria. Tem que parecer séria também. Exatamente. Portanto, há que praticar e há que consciencializar as pessoas nesse sentido, no sentido de dar o exemplo e vir de dentro para fora. E no meu caso particular, o Fernando já me conhece há muito tempo, há tempo suficiente para saber que é assim que eu funciono na minha vida, na minha carreira, na forma como me relaciono com as pessoas. É verdade, não é para ela estar aqui, mas é das pessoas mais coerentes que eu conheço com o discurso que tem. Isso é uma coisa que eu admiro muito na Ana. E há duas coisas que eu posso admirar na Ana e que são completamente... Elas complementam-se, mas não são necessariamente a mesma coisa. Uma coisa é admirá-la enquanto artista e cantora, com uma excelente voz, é uma intérprete fantástica e é uma pessoa que está no mundo da música de uma forma muito peculiar e que eu admiro imenso, mas como pessoa, como ser humano, é também uma pessoa extraordinária. Não é para ele estar aqui ao meu lado, mas, quer dizer, somos amigos também por isso. Eu podia admirá-la por ser cantora e achar que ela é uma pessoa mais ou menos assim, não é? Porque há pessoas, não, há colegas... pratica aquilo que diz. Claro, Germano. Há pessoas que eu conheço no mundo da música, no mundo do espetáculo e noutras áreas, que os admiro profissionalmente, mas como pessoas, acho que são pessoas normais, vulgares, que têm, enfim, estão cheias de pecados, não é? Todos nós também estamos cheios de pecados. Mas o que eu quero dizer é que a Ana é uma pessoa que, inclusivamente, já se tem prejudicado, penso eu, no mundo, na sua vida profissional, por ser demasiado coerente e correta. É verdade, Ana. Não vou agora defender isso aqui, não é? Acho que não há necessidade. Mas não há. Mas é verdade, porque... Aliás, é uma coisa que temos em comum. É verdade. É o que temos em comum. As pessoas acusam-me as pessoas acusam-me, de um modo geral, com muita facilidade, por eu ser muito sincera e frontal na forma como falo sobre as coisas. E depois pagas o preço? Pago um preço alto, altíssimo. Mas eu não me importo. Às vezes magoa, mas eu não me importo. E tu, Fernando? Idem. Claro. E tu já cá estás há mais uns aninhos? Há meia dúzia, pelo menos. E devo dizer que sinto, obviamente, que em termos de carreira, da qual não me queixo, portanto, estou muito bem com a minha carreira, estamos muito felizes os dois. E já lá vão agora, seriamente, 36 anos, não faço ideia, uma coisa do género, nem faço contas. Portanto, desde o início, praticamente dos anos 80. Estamos em 2018, portanto, será talvez 36 anos agora, ou está a fazer isso, portanto, é giro, são 3 dúzias.
Epá, portanto, eu sinto que se tivesse tomado outro tipo de opções em determinadas circunstâncias da minha vida, se tivesse cedido... Dá-me um exemplo. Dou-te um exemplo. Lobbies políticos... Apoiando determinado partido ou determinada figura? Envolvendo-me com as pessoas. Portanto, se eu me tivesse envolvido politicamente com algumas pessoas, se eu fosse amigo, mais amigo, intimamente amigo de algumas pessoas desta ou daquela área política, poderia ter outras saídas profissionais, nomeadamente naquilo que são rádios, televisões, aquilo onde o poder tem algum poder. Passa o pleonasmo. Se eu tivesse, por exemplo, amizades mais íntimas ou mais próximas com determinado tipo de pessoas que frequentam determinado tipo de bares, de ambientes culturais ou pseudoculturais... Isso é importante? Eu teria também mais amigos que me poderiam colocar em situações fixes, coisas porreiras, percebes? Se tivesse também mais amigos ligados àquele ambiente lúdico em que se bebe uns copos e se cheiram perfumes de vários odores, de perfumes que se cheiram, etc. Também poderia ter outros amigos que abrir portas. Enfim, eu felizmente tenho mantido amigo de toda a gente, mas sem ser escravo dessas amizades. Mas politicamente és o quê? Eu politicamente sou um militante da liberdade. E, portanto... Venha ela de onde vier. Venha ela de onde vier. E, portanto, eu condeno qualquer tipo de totalitarismo, qualquer tipo de xenofobia, de racismo. Condeno essas coisas todas. Curiosamente... eu não consigo conceber um mundo onde as pessoas se zangam porque outros pensam de outra maneira, claro, ou porque têm outra cor de pele, ou porque têm outras convicções. Eu não consigo chatear com ninguém porque tenho convicções diferentes das minhas. Eu vou ao futebol e levo comigo amigos da equipa contrária e vamos ver o jogo e depois vamos ver os copos. Vamos ver o jogo pelo jogo. Claro, é? Exato. Por exemplo, é um exemplo. Portanto, eu tenho o meu clube de futebol, tenho outros amigos que têm outros clubes que são rivais. Eu convido-os a irem comigo ver o futebol e a gente está ali, discute aquilo que está a acontecer e depois vamos beber umas cervejolas e beber um copo e conversar e jantar e rir. Olha, perdeste, ganhei, até para história. E ficou. E para a semana vamos outra vez ver outro. Portanto, quer dizer, não passa pela cabeça criar qualquer clivagem ou qualquer problema com alguém, ou, sei lá, seja de tipo for, prejudicares alguém porque tem uma opinião diferente da tua, que infelizmente é bastante recorrente. Mas, curiosamente, tu, Ana, nasceste 5 anos depois do 25 de Abril, nasceste em 79, e não imaginavas que ao teu lado esteve alguém que naquele dia foi preso. É verdade. Conta-me duas pinceladas do que é que aconteceu, Fernando. Terias uns tenros 15 anos, para aí? 15 anos. Tenros, não sei se eram tenros, tu é que não estavas lá para morder. Tenros em termos de idade cronológica e fisiológica, nesse sentido, atenção. Olha, mas vou tentar contar isto muito rapidamente. Eu, aos 15 anos, em 1974, eu já tinha alguma atividade, direi, política, neste sentido da militância pela liberdade, não é? Porque eu não tinha, obviamente, uma consciência muito grande ainda da filosofia política que deveria, de alguma forma, seguir, não é? Não é o partido A, o partido B, até porque não havia partidos. Havia partidos, mas da clandestinidade, havia movimentos, todos eles clandestinos, e para mim tudo o que fosse contra a ditadura estava bom. Sim, havia havia uma oposição, mas muito pouco permitida, digamos assim. Não, e havia pessoas com algum, eu penso que até com algum brilhantismo nessa oposição. Francisco Sá Carneiro, Miller Guerra, Pinto Balsemão, Magalhães Mota... Enfim, os fundadores daquilo que veio a ser depois o PPD. Digamos, a tal oposição consentida, não é? Depois havia a outra oposição, que era presa, que era exilada e que vivia perseguida, não é? E eu também conhecia muita gente dessa. O meu pai tinha ligações muito fortes. O meu pai trabalhava aqui na RDP, trabalhou na Antena 2 durante muitos anos. Como animador? Não, ele era administrativo, portanto trabalhava nos serviços administrativos. Trabalhou com o Tomás Alcaide no intercâmbio musical, isto nos anos 60, se não estou em erro. Eu cheguei a vir brincar para a RDP, eu vinha para aqui, muitas vezes o meu pai trazia-me. Para o Calhas, não é? Para o Calhas 2, até o Calhas 10 ou o Calhas 2, uma coisa. Enfim, então, eu no dia 25 de Abril, já era uma pessoa que me interessava por estas coisas, no dia 25 de Abril fui para a escola. E quando cheguei à escola verifiquei que tinha havido uma revolução, não é? Que estava a acontecer qualquer coisa. E então os meus colegas, vamos para o centro de Lisboa, vamos para a Baixa ver o que é que está a acontecer. E eu assisti em loco
à situação do Salgueiro Maia no Terreiro Passo. Assisti àquilo tudo. És E eu fiz parte daquele grupo de malucos que estava lá a assistir àquilo tudo. E depois... E se calhar há imagens tuas no Terreiro do Passo. Com certeza. No Século Ilustrado, não sei se te recordas do Jornal do Século. Completamente. No Século Ilustrado, na República. Na Flama. Eu lembro que saíram fotos em que eu estou lá no meio da multidão, no Jornal da República, no Diário de Lisboa, no Século Ilustrado, no meio da malta. Eu sei que sou eu porque conheço-me. Mas no meio da malta ninguém. Enfim. E então, andámos ali. Eu lembro-me que ainda fomos comprar umas sandes, porque todos tínhamos o dinheirinho que a mãe nos deu para o almoço e para os matraquinhos e aquilo. E então, eu e os meus colegas juntámos o dinheirinho que tínhamos e comprámos não sei quantas sanduíches para um pelotão que estava ali desde as 6 da manhã, os tipos cheios de fome. Oh, pá, puto, traz aí, pá, qualquer... E comprámos umas sandes de ovo e de fiambre e não sei o quê. E depois, quando fomos para a Rua da Trindade, ao pé do Teatro da Trindade, é que a coisa começou a piar fininha. Isto ainda foi de manhã. Então estamos ao fim da manhã, não é? Aquilo havia ali uma tensão enorme entre a GNR e as tropas, enfim, do golpe, não é? Do 25 de Abril, as tropas afetas ao MFA. Que na altura eu ainda não sabia que era MFA, ninguém sabia que era MFA, apareceu depois essa sigla. Nós naquele dia ainda não sabia que era MFA. Eram os tropas. Eram os tropas, estavam ali, exatamente. E então começamos a descer a rua da Nova da Trindade, passámos o Largo do Chiado e entrámos na António Maria Cardoso. E aí é que onde era a sede da PIDE. Onde era a sede da PIDE. Convém dizer exatamente o porquê da entrada naquela rua. Portanto, nós saímos do Teatro da Trindade, basicamente, a dizer viva a liberdade, abaixo a PIDE, não sei o quê. Fomos por ali tipo Manif, não é? Com uma bandeira portuguesa enorme, porque era a única bandeira que se via na rua, eram bandeiras portuguesas. É engraçado. Portanto, não tinhas bandeiras de partidos políticos. Tu tinhas bandeiras portuguesas e tinhas cravos. Mas os cravos ainda não tinham aparecido. Os cravos apareceram um bocadinho mais tarde. A esta hora ainda não havia assim cravos. Havia bandeiras e havia malta toda maluca na rua. Velhinhos a chorar. Eu pensava que ia morrer e que nunca mais via isto. Obrigado, meu Deus, obrigado. Fica cheio de giro. Depois fomos por ali abaixo. Entramos quando chega à porta do Teatro São Luís, a PIDE mete as metralhadoras de fora da janela e varreu a rua positivamente. Portanto, houve mortos e houve feridos. Eu fui ferido num braço. Depois fui socorrido pela tropa ao pé do Teatro São Carlos. Isto é o meu périplo dos teatros, não é? Começa na Trindade, levo um tiro no São Luís e sou socorrido no São Carlos. Não tem problema nenhum. E então, vou para o hospital. Tiram uma bala, não sei o quê, para abreviar. A PIDE foi-me prender ao hospital. Leva-me para António Maria Cardoso. Já não foi na António Maria Cardoso, já lá estava a Marinha a cercar aquilo, não sei o quê. Fomos para o Governo Civil. Fizeram-me um interrogatório, tiraram fotografias dos dedos. Na Rua Capelo. Na Rua Ivens ou Cabelo? Sim, por ali. Sim, onde estava a Renascença, nessa altura. Exatamente, tal e qual. Portanto, eles levaram para o Governo Civil, prenderam-me ali, eu e mais uns 4 ou 5. Fizeram-nos, portanto, a ficha, com fotos, com um número no peito, aquela coisa mesmo à presidiária. Deve ter sido dos últimos. Deve ter sido dos últimos. Isto é como entregar o IRS já fora de prazo. Mais um bocadinho e já não era antifascista, não sei se estás a ver. Eu só tinha aquele momento. Então, fizeram umas fotografiazinhas, tudo, cara de lado, cara de frente, tudo, então, os perfis todos possíveis, os dedos todos das mãos, e depois fiquei ali durante para aí 1 hora, com eles a interrogar-me e a darem pancada. Estamos a falar já ao princípio da tarde. Isto já era a meio da tarde, seguramente a meio da tarde de 25 de Abril. Portanto, já estava o Salgueiro Maia com o megafone a dizer ao Marcelo Caetano se queria sair a bem ou a mal, e no quartel do Carmo, e estava eu a levar pancada ali ao lado. Em simultâneo. Em simultâneo. Fiquei preso no Governo Civil até de madrugada e só quando, de facto, a PIDE se rendeu e tudo aquilo serenou e o Governo Civil foi ocupado, penso eu, já no final do dia, à noite, foi ocupado pelas tropas do MFA. Já lá estava um coronel, um major, enfim, um oficial, que agora não me recordo qual era a patente, mas sei que ele depois mandou-nos chamar a todos, disse, eu peço imensa desculpa, o que é que aconteceu? Vocês também deviam ter seguido as nossas instruções, não virem para a rua, porque nós estávamos a dar instruções na rádio. Mas quem é que vai ouvir o rádio? Eu vou para a escola às 8 da manhã, vou lá ouvir a rádio. Quando fui, já lá estava no meio daquilo, não é? Pronto, e foi divertidíssimo. Devo dizer, foi uma alegria, foi das melhores alegrias da minha vida. Não sei se talvez a maior. Com tanta alegria. Nunca levei porrada com tanta alegria. Levaste mesmo. Antes? Levaste mesmo. Não, levei mesmo porrada, a sério, sim. Não fui torturado, atenção. Ninguém me torturou. Não houve tempo. Pois, não, mas também não, mas provavelmente também não ia fazê-lo, porque eu não representava um perigo público, não é? Eu era um jovem, eles apenas queriam saber quais eram, e isso é que era a questão todo o interrogatório foi nesse sentido, com quem é que eu lidava, quem eram os meus amigos, o que é que fazia o meu pai, a minha mãe, onde é que trabalhavam, quais eram os movimentos políticos, quais eram os movimentos a que eles pertenciam,
quais eram as minhas ligações na escola, revistaram-me várias vezes os livros, os cadernos, tudo, e eu a pensar assim, os tipos ainda tiram ali algum panfleto. Porque às vezes na escola a malta distribuía aqueles panfletos, aquelas coisas, era deste movimento, daquele, do outro, contra a guerra colonial, ou contra a ditadura, ou por isto, ou por aquilo, ou por um ensino não sei o quê, enfim. E eu às vezes guardava os panfletos assim no meio das folhinhas da sebenta. Eu pensei, queres ver que ainda está aqui alguma daquelas coisas, já não sai daqui. E pronto. Tu chegaste a ter acesso à tua ficha policial? Não procurei sequer. Nem fotografias, nem nada? Uma coisa que eu queria ter era a bala. Também não consegui nunca descobrir o raio da bala. Querias tirar uma bala aqui no pulso, que isto entrou, o tiro entrou aqui pela zona do cotovelo. Mas não te afetou? Não me afetou nada. Esses tiros a mim, pá, não. Os tiros a mim não me afetam. És demasiado ruim. E então, não, a parte mais assustadora, devo dizer, foi de facto a prisão. Foi o momento em que eu estou junto com mais 3 pessoas, também todos mais ou menos da mesma idade que eu, um pouco mais velhos. Eu talvez fosse o mais novo. E a situação foi mais delicada foi quando eu estava ali, aquelas horas, já depois do interrogatório, já depois de ter levado aquela pancada toda, e sem saberes qual era o teu futuro. E então a nossa dúvida era... Vou viver ou vou morrer? Não tínhamos a menor ideia do que acontecia cá fora, porque lá preso? dentro da prisão tu não tens a noção do que está a acontecer. Os teus pais sabiam alguma coisa? O meu pai andou atrás de mim. O meu pai perseguiu-me no bom sentido, e tentou... O meu pai ofereceu pancada a um polícia para ir preso comigo. Eu achei isso extraordinário. O meu pai chegou ao pé da carrinha da Ramona, onde eu estava preso, e disse ao polícia que estava ao volante: olha, esse rapaz que está aí é menor, é meu filho. E o meu pai tinha um hábito que, quando falava com uma autoridade, a primeira coisa que fazia era espetar-lhe o BI na cara. Tipo, espetar na cara, salvo seja. Pegava no bilhete de identidade e punha assim à frente da pessoa: olha, eu sou o cidadão tal, está aqui. Sou cidadão português e a minha pergunta é esta. E o polícia respeitava normalmente isso. O meu pai fez isso 3 ou 4 vezes que eu vi à minha frente. E então ele fez isso. Ele chegou ao pé da Ramona, da carrinha da polícia onde eu estava preso, e pega no bilhete de identidade e mostra a bilhete de identidade ao condutor, à polícia. E disse: olha, eu sou pai desse jovem que está aí, que tem 15 anos, é menor, eu quero ir com ele para eu responder por ele. E o polícia disse: mas o senhor não pode, porque eles estão detidos à ordem da DGS, da PID e tal. O senhor não pode ir. Até o senhor, mas não vai acontecer nada, dizia a polícia, porque ele é jovem. O senhor garante-me, hoje, dia 25 de abril, o senhor garante-me que não vai acontecer nada ao meu filho? E o polícia diz: não, quer dizer, não posso garantir, não posso garantir. Então, e se eu lhe der um murro na cara, o senhor não me leva preso? O meu pai é sempre ao polícia: não, nós estamos a falar no 25 de abril do tempo ainda da ditadura, portanto, não, isto ainda não havia democracia nenhuma, a mentalidade ainda era... Foi preciso muita coragem. Foi. Por acaso, nesse aspecto, o meu pai era uma pessoa extraordinária, um meu herói, mas... Fernando, e diz-me uma coisa, tu tinhas realmente 15 anos, no meio da adolescência, esse momento, esse dia, marcou a tua vida dali para o futuro? Ou nem por isso? Eu acho que... Até chegar à Frente Solidária. Meu querido amigo, eu acho que qualquer português que não tenha consciência que esse dia marcou profundamente a sua vida é porque não sabe o que é que anda aqui a fazer. Ou não era nascido sequer. Não sabe o que é que anda aqui a fazer. Mesmo os que não eram nascidos têm consciência. Desculpa. Talvez tenham uma visão um bocadinho diferente, porque veem, observam e sentem de uma outra perspectiva. E já agora, para ti, que não nasceste na Revolução, nasceste 5 anos depois, o que é que o 25 de Abril de 74 representa? O que é que te diz? Diz-me que nós vencemos uma batalha importantíssima mundial, a nível mundial, portanto, porque nós fomos bravos na forma como o fizemos. O meu pai foi militar, o meu pai estava lá também. Contava-me imensas histórias, infelizmente ele já faleceu. É lá onde? In loco, portanto, o meu pai... Ele veio para a rua em Lisboa? Era militar em Tancos e ele foi destacado para fazer escolta a um dos políticos que vinha, que chegava... ele foi buscá-lo ao aeroporto. Mário Soares, será? Não, Mário Soares veio de comboio. Então de comboio, desculpa, de comboio. Veio de comboio. Quem veio de avião foi o Álvaro Cunhal. Sim, foi o Mário Soares. Pois isso já não tenho preciso, não me recordo. Não, saiu, porque eu estou a ver aquelas imagens todas do Mário Soares, porque ele veio de França, onde estava exilado, e veio até Santa Apolónia. Agora, o que eu sinto, pessoalmente, e tentando analisar a coisa friamente, é que nós vivemos 44 anos depois uma espécie de efeito tsunami ainda. Isto é, há quem diga que a nossa democracia é muito jovem. Eu não acho que a nossa democracia seja assim tão jovem. Eu acho que 2 gerações, portanto, pensando em 20 anos,
mais ou menos 20, com alguma 25 boa anos. vontade. Acho que já não é assim tão jovem, no entanto, acho que ainda sofremos aqui um certo efeito de tsunami, que é, portanto, a água vem para trás e depois, quando volta, vem com toda a sua força e nós ainda estamos naquela fase do eu tenho muitos direitos. Não é? Eu posso e quero e mando e tenho muita liberdade e tenho muitos direitos. E então há de chegar um momento em que o mar vai estabilizar, o ciclo das ondas vai ser o normal e as pessoas vão compreender que nós não temos direitos sem deveres. Mas estás a presumir que isso vai acontecer quando aquela geração que fez o 25 de Abril desaparecer? Não, eu acho que a mágoa que ainda se carrega, de certa forma, é uma energia um pouco negra ainda. É o que eu sinto. Na geração do Fernando, na geração dos meus avós, e acredito que a resposta poderá estar na geração da minha sobrinha. Portanto, ainda não na minha, eventualmente. Mas que tipo de mágoa? A mágoa, sei lá, por exemplo, das imensas famílias que hoje em dia estão em Portugal, mas que viviam nas colónias e que foram expulsas, e os militares enfim, que perderam e que foram feridos, etc, etc. Portanto, há fisicamente e psicologicamente muitas marcas que ainda são muito presentes, não é? Yeah. E é difícil construir uma democracia saudável enquanto essa raiva, essa revolta ainda persistir. E essa raiva, essa revolta ainda é passada à minha geração. Mas a minha geração já não viveu o 25 de Abril, então eu acho que os meus filhos e os filhos dos meus filhos é que vão efetivamente estabilizar aqui um bocadinho este tsunami, este mar revolto. Posso estar enganada. Creio que nós, com a Frente Solidária e muitas outras associações que existem com o mesmo fim, porque eu pessoalmente penso assim, a Frente Solidária não é não a vejo como uma associação solidária de caridade. É uma associação que visa, de certa forma, materializar o pensamento, isto é, fazer pensar, observar, pensar, raciocinar sobre as coisas e pô-las em prática, não é? Sermos responsáveis pelas nossas vidas e pelas vidas dos nossos semelhantes. Isso vai acontecer e também é uma consequência do 25 de Abril, não é? Mas, Fernando, 44 anos depois do 25 de Abril, ainda pensas ou pensarias que isso que se tornava necessário a existência de uma iniciativa como esta, como a Frente Solidária? Eu acho que iniciativas como esta são bem-vindas e são sempre necessárias. E são complementares. Cá está. Não estamos sempre a pensar no Estado como o paizinho, não é? Portanto, era aquilo que eu dizia há pouco. E tem a ver com as mágoas que a Ana aqui referia também de alguma forma, porque existem dois tipos de mágoa. Existe a mágoa destas pessoas que ela refere muito bem, e que eu tenho muitos amigos que vieram das ex-colónias e, portanto... Familiares também ou não? Mais amigos familiares não tenho muitos, felizmente ou infelizmente, nessa situação. Tem outro tipo de mágoas que eu já vou explicar. Mas existem estas pessoas que vieram de Angola, Moçambique, etc., e que tinham lá as suas vidas organizadas e eram felizes, e depois, em virtude da descolonização e de tudo o que aconteceu e todo esse processo, ficaram muito magoadas com o que aconteceu e têm ainda hoje essa raiva dentro de si e transmitem aos seus descendentes. Mas existe também a outra raiva, das pessoas que levavam pancada, trabalhavam das pessoas que estiveram sempre aqui a trabalhar no duro também. Viviam em extrema pobreza. Viviam em extrema pobreza, que não tinham escolas em condições, não tinham hospitais em condições, que não tinham estradas, que não tinham praticamente nada. A minha família é do Alentejo, Germano. No Alentejo as pessoas trabalhavam de sol a sol e levavam para casa metade de um pão com tocinho como salário. Portanto, não estamos a brincar. Claro. Vamos lá ver uma coisa. Estamos a falar de realidades completamente diferentes, não é? Mas esta mágoa das pessoas que não eram donos de nada, que eram os espoliados do mundo, não é? E que viviam em terras que eram usadas para cotada, para caçadas, para não sei o quê, e quando eram para cultivo, enfim... As pessoas todas dependiam daquela pessoa, daquele senhor que era dono daquelas terras. E meia dúzia de famílias, rigorosamente, eram donas de metade de Portugal. Só para falar do Sul. Eram os senhores feudais. Pronto, e portanto, quer dizer, não tem nada contra isso, contra a propriedade privada. Não tem nada contra isso. Eu acho que as pessoas... Tudo é legítimo. O que eu acho... Tudo isso é legítimo. O que eu acho é que havia aqui um abuso e havia aqui tudo um desequilíbrio enorme. E, mas portanto, depois, Fernando, mas depois, como toda a gente sabe, houve muitos Existem abusos. Estas mágoas. E houve muitos abusos e coisas mal feitas. Sim, claro, exatamente. Em nome de uma revolução tudo se fez. Tudo se fez, exatamente. Aí faz-me lembrar um pouco aquele passarinho que tu abres a gaiola e ele, como não está habituado a voar, atira-se contra as janelas e contra os vidros e parte-se todo. E isso são as dores de crescimento. Isso eu acho que são dores de crescimento. O que isso deu lugar também foi a todo um conjunto de oportunistas, não é? Que se apoderaram
do nosso Estado. Ou seja, tu hoje tens pessoas que vivem praticamente desde essa altura à sombra do Estado. À sombra do Estado. Ou porque transitaram por partidos políticos, ou porque entraram na máquina do Estado, enfim, de várias formas, e, portanto, tu hoje tens toda esta imensa, isto é quase uma multidão de gente que se alimenta dos nossos impostos, que se alimenta disto. Mas, enfim, se calhar faz parte do processo. Eu acho que é o tal efeito tsunami. É o tal efeito tsunami que a Ana estava a falar. Mas a Frente Solidária é uma associação, e a Ana tem toda a razão nisso, isso é verdade. Nós estamos mais preocupados com a solidariedade do que com a caridade, mas também queremos, de alguma forma, ter atividades nesse sentido. Em várias vertentes. Por exemplo, vou dar um exemplo na educação, por exemplo, não é? Nós dividimos isto em 5 áreas de ação. Portanto, quando tu pões como missão a paz, o planeta e a humanidade e fazer coisas neste sentido, não é? Tu tens aqui uma enormidade de caminhos que podes seguir, porque são tantas as áreas em que deves intervir que fica difícil. Então, o que é que nós fizemos? Já que temos entre nós gente tão bem qualificada e com tantas valências a nível profissional, cultural, etc., o que é que estabelecemos? Criámos 5 grandes áreas onde essas pessoas vão poder, e comissões de trabalho, repare, isto é quase como ministérios. Digamos, a Frente Solidária tem um governo, passa a expressão, isto entre aspas, que tem 5 ministérios. Artes e Letras, Cultura e Espetáculos, Educação e Ciência, Direitos e Cidadania e Saúde e Nutrição. E, portanto, em cada uma destas áreas nós temos pessoas que estão connosco, que são fundadores da Frente Solidária e outros que, entretanto, se associaram, já estamos a falar em 2 ou 3 dezenas de pessoas, que se dividem por estas 5 áreas. Ou seja, qualquer pessoa pode aderir. Absolutamente. Não é preciso pertencer ao mundo do espetáculo nem da cultura. Não, de todo. Nós temos economistas, advogados, empregados bancários, pessoas das mais diversas áreas. E de que forma, concretamente, alguém que nos esteja a ouvir e a ver, diz-me, eu quero associar-me, quero aderir à Frente Solidária. Como é que eu posso fazer? O meu conselho, primeiro, é que a pessoa se informe o que é. Não vá só na propaganda que nós estamos aqui a fazer. Nós não queremos enganar ninguém. Portanto, a pessoa vai ao site, que é frentesolidaria.org, frentesolidaria.org, está lá a missão, as áreas que a gente vai intervir, quais são os projetos que temos em linha. Quem dá a cara? Quem dá a cara, estão lá os nomes todos, tudo certinho. E depois tem os estatutos da associação, que a pessoa pode até baixar e pode, se quiser, até imprimir. E tem um formulário para as pessoas aderirem. Quem quiser aderir, preenche aquele formulário, envia o e-mail, envia aquilo, pronto, e depois nós analisamos, há pessoas que analisam aquilo e contactam as pessoas e depois estabelece uma comunicação normal, como é normal, por e-mail, por telefone, enfim. Portanto, não há qualquer impedimento. Claro que nós queremos pessoas de boa vontade, queremos pessoas que sejam de bons costumes, pessoas livres, pessoas que queiram, de alguma forma, contribuir e ajudar e queiram empenhadas em não ajudar-se porque não estamos aqui para nos ajudarmos a nós próprios, estamos aqui para, de alguma forma, usarmos o nosso tempo em prol daquilo que é eu disse no princípio desta emissão que vocês estão a dar os primeiros passos e para concretizar uma iniciativa destas leva bastante tempo. Sim. O que é que vocês, mais ou menos a médio longo prazo, têm previsto para dizer assim, meus amigos, nós estamos aqui, venham ter connosco? Ora, muito bem. Nós temos vários movimentos e várias ações já em desenvolvimento. Estamos a criar um workshop, que vamos chamar o Workshop Frente Solidária, que no fundo passa um pouco, enfim, e perdoem-me a comparação, será uma feira de solidariedade. Um evento em que nós vamos para uma cidade, ou para uma universidade, ou para uma escola, ou para um teatro, ou qualquer equipamento camarário, autárquico, enfim, existe em qualquer cidade, e levamos espetáculo, levamos artes plásticas, levamos colóquios e conversas e debates sobre alimentação e nutrição, onde pessoas que estão connosco, que são médicos, poderão fazer consultas de pro bono na área dentária, na clínica geral, cardiologia. Temos médicos que estão connosco, que se disponibilizam para fazer esse trabalho. Portanto, nesse workshop nós estamos a organizar, e aqui todas as áreas da Frente Solidária estão integradas. Ainda não tem datas? Não temos datas. Vamos ter uma ação que está programada no dia 7 de maio
na Casa do Artista. Vai ser um espetáculo de apoio à Casa do Artista, que faz também é o aniversário da Casa do Artista e da Associação, e nós vamos apoiar essa ação. Vão apoiar-te? Vamos apoiar a apoiar-te, exatamente. Estamos a tentar organizar para em maio também um workshop deste género, portanto, digamos uma ação destas. Ainda não temos data concreta, mas poderá ser ainda em Albufeira, na zona da Marina de Albufeira, em que poderemos eventualmente criar ali, temos já condições para poder efetivamente realizar este workshop. E depois existem ações que estão a ser desenvolvidas, mas que não têm uma data concreta. Por exemplo, nós temos uma ação que queremos desenvolver ao longo do ano, e se calhar ao longo de vários anos, chama-se Ver para Ler, exatamente, Ver para Ler. Depois temos, neste momento, já uma entidade que nos disponibilizou quase 2.000 pares de óculos para crianças e que nós vamos identificar as crianças que têm essas carências e que precisam de cuidados visuais e que precisam de... Mas queremos, de alguma forma, que isso também seja um prémio para esses miúdos. E, portanto, o nosso trabalho vai ser identificar ao longo do país, e nas áreas onde nós podemos intervir mais facilmente, identificar as crianças que querem estudar, que querem evoluir, que querem trabalhar e que, por razões de diversa ordem, não têm condições para comprar uns óculos, fazer exames oftalmológicos, etc. Portanto, nós olha, quem nos está a escutar e quem nos está a seguir fora de portas, ou seja, no estrangeiro, poderá também aderir. Sim, com certeza. Claro. Online. Podem, exatamente. Através desse endereço e Facebook também tem. Sim, Frente Solidária no Facebook e no site frentesolidaria.org. Portanto, podem ler tudo com atenção e depois entrar em contacto se for caso disso. Exatamente. Podem entrar em contacto connosco. Eu não garanto que a resposta seja imediata, mas será, se calhar, no espaço de 2 ou 3 dias, receberá um e-mail e as conversas serão depois desenvolvidas nesse sentido. Naturalmente. Ana, a música tem servido, e sobretudo a música e o desporto, como grandes veículos de solidariedade. Estamos a lembrar, e todos nós conhecemos, o Live Aid, que foi em 1985, por uma causa... E antes o SA for Africa. Exatamente. Em simultâneo, claro. Mais ou menos em 84 ou 85, e cada vez que há, mesmo, por exemplo, quando houve tremores de terra, etc., portanto, há grandes iniciativas nesse sentido. A música, concretamente, e os cantores são os mais solicitados pelas entidades várias para mostrarem que são realmente, que estão ali presentes? Eu imagino que sim. Portanto, o caso praticante de música... O caso do ano passado dos incêndios. Ali no Altice. Sim, mas numa dimensão muito mais pequena, não é? Para teres uma ideia, se calhar em Portugal eu faço, sei lá, pelo menos uns 10, 12 espetáculos em que eu dou os meus serviços, graciosamente, para uma causa, seja ela qual for. E é o prato do dia, mas também acho que é importante que se compreenda que nós também vivemos, também precisamos de viver e que a cultura tem que ser sustentável e tem que ter um papel social. E isto parece um bocadinho um contrassenso, mais uma vez, mas não é. O que eu quero dizer com isto é que nós temos que criar mecanismos para que a cultura, de um modo geral, e claro, a música, que me toca particularmente, seja autossustentável. Nós não podemos estar sempre dependentes das autarquias, do dinheiro do Estado, para pôr os nossos projetos em prática. Subsídio-dependentes, de alguma forma. Sim, mas tu repara, tu vais fazer um concerto numa Câmara Municipal, às vezes há artistas pagos a milhares e milhares de euros e depois não há 2 ou 3 mil euros para um artista mais pequeno. Portanto, acho que é importante também contradizer... O mais pequeno tem muito que se lhe diga, não é? Tem muito que se lhe diga, exatamente. No meu caso, 1,59 m. Mais pequeno em termos de popularidade, se quisermos ir por aí. Acho que é importante criar aqui, e passa muito por aí a minha visão, e já falei com o Fernando um bocadinho sobre isto, na Frente Solidária, passa por criar mecanismos que nos permitam cantar e sermos pagos por isso, porque temos que ser pagos, temos contas para pagar, mas que possamos utilizar parte desse dinheiro para depois organizar outros eventos que vão gerar dinheiro, de onde nós vamos tirar X para ajudar as pessoas e, em simultâneo, pagar aos artistas que têm que ser pagos. Olha, e não é por acaso que a tua mais recente obra se chama Portucalis. Em 2 segundos, fala-me neste álbum que é importantíssimo, que foi lançado o ano passado, mas que está aí para toda a gente fruir. Então, Portucalis é um nome que eu inventei há muitos anos e que, de certa forma, acompanhou a minha vida e a forma meio utópica como eu vejo este país, eventualmente.
e que eu quis materializar em música. É um disco que respeita a língua portuguesa, que vai ao encontro, não de encontro, convém. Vai ao encontro da nossa herança etnográfica, dos nossos legados nas mais diversas frentes da música tradicional portuguesa. Eu visito o Cancioneiro, vou a Zeca Afonso, enfim, e é um disco que visa passar a mensagem da valorização do que é nosso, do que é português, do nosso esforço, das nossas lutas, das nossas batalhas pessoais e transversais. Podia ser o hino da Frente Solidária. O Portucalis. Podia, mas nós já temos hino. Não, mas já pode temos ser, um outro hino. Eu devo dizer uma coisa, ela não pode dizer isto porque ela é modesta. Mas este trabalho da Ana é talvez está no top 5 dos discos de música portuguesa que eu conheci até hoje. Pronto, uau. Basicamente. E por isso mesmo... Não é? Portanto, pode ser. E por isso mesmo... Ela não me está a pagar nada para eu dizer isto. Claro, está a ser solidária contigo. Por isso é que vamos fechar com chave de ouro. E eu agradeço-te muito, Ana Lins, muito Fernando Pereira, vocês terem vindo cá. Espero que seja a primeira de várias vezes. Obrigado. Porque cada vez que vocês necessitem do espaço de antena aqui na RDP Internacional do meu programa, as portas estão totalmente escancaradas, não é preciso fazer marcações prévias, basta vocês dizerem, apareçam, e realmente que esta Frente Solidária frutifique e que toda a gente se pense que nós somos apenas um grãozinho de areia. Nós somos a mudança que queremos ver no mundo, dizia o Gandhi. Mas agora deixa-me terminar só com 2 frases. Jesus Cristo dizia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Voltaire, numa outra linha de pensamento: todo homem é culpado do bem que não fez. Pensem nisso. 2-0. Se eu te contar a verdade, sem te dizer quase nada, tu vais dizer com vontade que eu escondo a verdade calada. Mas se eu te contar a verdade e te disser que é mentira, tu vais dizer com vontade que até a verdade se vira. Portucalis é um nome, uma palavra que me acompanha desde os meus 19, 20 anos. Eu queria que este disco fosse um bocadinho o sumário, o resumo da minha vida pessoal e profissional, da música que temos feito. Remete também para os primórdios da língua portuguesa, Portugal. E Portucalis acaba também por ser a personificação de um país que eu inventei. É um país onde vivem os meus sonhos todos os dias. Todo o disco, maioritariamente dedicado e focado na Portugalidade, na nossa identidade enquanto povo. Também o outro lado da história, que para mim é importante contar, que é a história de uma mulher que, como cantora, tem vindo a desenvolver sempre um trabalho cada vez mais ligado às raízes da música portuguesa, da língua portuguesa. Um convidado num disco meu tem que fazer sentido, porque tem que haver uma relação pessoal, tem que haver, no mínimo, uma grande admiração. E sentir que esse convidado é uma grande mais-valia, porque representa uma amizade muito profunda, concretização de um sonho. Mafalda Arnaud é uma mulher cantora que se tornou numa grande amiga. Eu tenho uma enorme admiração, não só pela cantora, mas pela mulher pensadora, pela criativa que ela é. É uma escritora espetacular, é uma fantástica compositora. O tempo perguntou ao tempo, sobre o tempo ninguém sabe. O tempo perguntou ao tempo, talvez eu saiba de nada. O tempo perguntou ao tempo, qual tempo? O tempo isso. O tempo perguntou ao tempo, quanto tempo faz. Filipe Raposo foi uma escolha óbvia. Escreveu um dos temas mais bonitos do meu disco e eu estou muito feliz por ter a oportunidade de o ter neste disco como convidado. Um dia quebrarei todas as pontes que ligam o meu ser vivo e total. O Luís Represas é um convidado muito desejado há muito tempo e que
de certa forma andou sempre na minha vida na periferia, ou porque toquei e vou tocando com músicos que tocam com ele também, que fazem parte da vida dele, ou porque cresci a cantar também o repertório dele, trovante, essencialmente trovante. Como um barco absorto em se naufragar, à vista do porto e num calmo mar. O Ivan Lins surgiu na minha vida em 2015, quando aceito o convite para ser meu convidado no concerto do CCB, no encerramento dos 8 séculos de língua portuguesa, e em meados de maio deste ano conversei com ele e ele ofereceu-me uma canção. Eu fiquei felicíssima. Fiz a letra para essa canção juntamente com a Mafalda Arnaud e depois ganhei coragem, perguntei-lhe se ele gostava de cantar comigo este tema e felizmente ele aceitou. Puxar meu barco pela areia, volta e meia, desistir. Dar-me a quem me quer ver feia e de quem me vê fugir. Defino o trabalho da Ana é o seu forte caráter e a sua forte personalidade, que põe em tudo, toda a emoção que ela põe em tudo o que faz na vida. Um resumo muito bem feito de todas as influências da música portuguesa, do folclore, à música ao fado, à música étnica, ao fim e ao cabo todas as experiências que ela tem vivido ao longo do seu trajeto musical e depois muito bem condimentado com a sua forte personalidade e o seu lado emocional que está sempre muito à flor da pele. Para este disco foram trazidas novas influências, novos motivos, nomeadamente a história da língua portuguesa, que mais do que nunca é importante para mim, que as pessoas entendam que eu sou essencialmente uma cantora que gosta de cantar em português, que se dedica à língua portuguesa e à divulgação da língua portuguesa, da etnografia portuguesa. Se sabe das novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo. E daí Portucalis, porque é o país onde eu vivo, maioritariamente, todos os dias. Mas se eu te contar a verdade e te disser que é mentira, tu vais dizer com vontade que até